A imagem de um mar se abrindo no meio, com certeza é uma das cenas mais poderosas que existem, não é? Mas e se por trás dessa lenda a gente encontrasse um cenário complexo de poder, de estratégia e até de geografia? Pois é exatamente isso que vamos fazer. Mergulhando nos textos originais, a gente vai desvendar as camadas que formam a história da travessia do Mar Vermelho. Ok, vamos lá. Essa pergunta é o ponto central da nossa análise de hoje. A gente vai explorar as camadas políticas, geográficas e, claro, a narrativa por trás de um dos eventos mais conhecidos da história. O objetivo aqui não é só entender o como, mas principalmente o porquê. Para a gente entender a travessia, primeiro a gente precisa voltar um pouco e entender a opressão que levou até ela. E não era só sofrimento, não. Era, na verdade, um sistema de controle do Estado, todo pensado para manter o poder a qualquer custo. A fonte da história explica que o crescimento da população hebraica começou a ser visto como uma ameaça política direta ao poder do faraó. E qual foi a resposta? Um sistema de repressão com trabalho forçado. Basicamente transformaram a mão de obra em uma ferramenta de dominação política. E aqui a gente vê o conflito principal bem claro. Era um verdadeiro choque entre dois mundos. De um lado você tinha o poder estabelecido do faraó, com todo o controle da economia, da força militar. E do outro a liderança que estava surgindo com o Moisés, uma liderança estratégica que desafiava diretamente essa autoridade. O que deu o empurrão para a fuga foram as famosas pragas. Só que elas foram bem mais do que um castigo divino. Elas funcionaram como um baita instrumento de pressão política. Pensa só. As pragas foram um ataque sistemático, tanto político quanto econômico. Elas miraram nos pilares da vida egípcia como o rio Nilo e a agricultura. Isso foi criando uma pressão enorme que, no fim das contas, forçou o faraó a ceder e, de quebra, expôs toda a sua vulnerabilidade. A partida não foi de jeito nenhum uma migração planejada. O texto descreve uma fuga apressada, feita no improviso. Foi uma ruptura política total, que deixou os hebreus finalmente livres, mas ao mesmo tempo super vulneráveis ali, pertinho das fronteiras do Egito. É nesse ponto que a tensão chega no máximo. A liberdade recém-conquistada é muito frágil e todo o poderio militar do Egito vem vindo com tudo na perseguição. Pois é, o faraó se arrepende da decisão, principalmente pela perda econômica que a saída de tantos escravos significava. Então, o que ele faz? Mobiliza um dos exércitos mais avançados da época, super famoso por seus carros de guerra, para recuperar o que ele via como propriedade perdida. A fonte descreve um momento de desespero total. Imagina a cena, uma verdadeira armadilha geográfica. De um lado, um exército vindo para cima, do outro, uma massa de água que não dá para atravessar. Parecia uma situação completamente sem saída. E agora? Aqui a coisa fica muito interessante. A gente sempre fala em Mar Vermelho, né? Só que esse termo é, na verdade, uma tradução que veio bem depois. O texto original usa um nome diferente. E isso, olha, muda tudo. O texto original em hebraico usa a expressão Yam Suf. E o que isso significa? Mar de juncos ou mar de caniços. Isso sugere algo bem diferente de um oceano profundo, né? A ideia é mais de uma área de águas rasas, pantanosas, um ambiente bem mais suscetível a fenômenos naturais. Então, aqui está o ponto-chave. O próprio cenário já dá a dica para a gente entender a mecânica do que acontece em seguida. Esse ambiente de mar de juncos era, digamos, o palco perfeito. O texto menciona com todas as letras qual foi o instrumento do evento. Um forte vento que veio do leste e que soprou a noite inteira. Isso não é só um detalhe poético, não. É a descrição de um mecanismo físico. E esse vento soprando por tanto tempo, segundo a narrativa, empurrou as águas rasas e acabou expondo um caminho de terra seca bem no leito do mar. E olha que interessante, estudos modernos já mostraram que um fenômeno assim é totalmente possível em lugares com águas rasas. É aí que Moisés ordena que o povo avance. Eles então atravessam por essa passagem aberta pelo vento um corredor de terra seca com paredes de água de cada lado. Uma cena impressionante. Mas quando o exército egípcio tenta seguir pelo mesmo caminho, o vento para. As águas voltam para o seu lugar e os carros de guerra, que eram pesadíssimos e nada adequados para aquele terreno instável, são simplesmente engolidos. E assim, a ameaça militar acaba de uma vez por todas. Esse evento foi muito mais do que só uma fuga. O impacto dele ecoaria por séculos e seria responsável por forjar uma identidade completamente nova para todo um povo. Depois da travessia, a autoridade de Moisés fica mais forte do que nunca. O texto de origem destaca que ele se torna o líder único,
incontestável de um povo que acabou de ser libertado e que está pronto para começar a jornada pelo deserto. Para os israelitas, essa passou a ser a história fundamental, o grande pilar da identidade deles. Ela foi repetida inúmeras vezes em canções, em leis, em tradições, sempre como a prova definitiva da libertação e o verdadeiro ato de fundação da sua nação. Tá, mas e os registros egípcios? O que eles dizem? Bom, os historiadores apontam que o Egito Antigo, muito raramente, para não dizer nunca, documentava as próprias derrotas. Então a ausência dessa história nos registros deles é, na verdade, bem coerente com o jeito que eles registravam a própria história. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Porque, no fundo, para além do debate sobre o que exatamente aconteceu ali, a gente consegue ver o poder inegável que uma narrativa tem. O poder de moldar a identidade e o destino de uma nação inteira por milênios.